Domingo, quinta semana da Quaresma, 22 de março de 2026. Vamos fazer agora o ofício das leituras. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hino, seguindo o preceito místico. Guardemos a abstinência durante os 40 dias voltados à penitência. A lei e os profetas antes cumpriram igual preceito. Mas Cristo no seu deserto viveu o jejum perfeito. Usemos de modo sóbrio da fala, bebida e pão, do sono e do riso, e atentos peçamos a Deus perdão. Fujamos do mal oculto que os laços do amor desfaz. A voz do tirano astuto não demos lugar jamais. Ouvi, unidade simples, trindade, supremo bem, a graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Salmo dia, Salmo 1. Os dois caminhos do homem. Feliz aquele que, pondo toda a sua esperança na cruz, descendo até a água do batismo. Antífona, a árvore da vida, ó Senhor, é a vossa cruz. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, jamais as suas folhas vão murchar, eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos, ao contrário são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A árvore da vida, ó Senhor, é a vossa cruz. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, consagrei. Antífona 2 do Salmo 2, o Messias, Reis e Vencedor. Uniram-se contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Novamente, Antífona 2, fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, consagrei. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se unem e conspiram os governos todos juntos contra Deus onipotente e seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. E se deles o que mora lá no céu, zomba deles o Senhor onipotente? Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus: tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me resposta e eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverá de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, e prendei essa lição. Com temor servi a Deus em dele glória e prestar-lhe homenagem com respeito. Se o irritais, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião meu monte santo consagrei. Salmo 3. O Senhor é meu protetor. Jesus adormeceu e ergueu-se do sono da morte, porque o Senhor é o seu protetor. Antífona. Sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam, quanta gente se levanta contra mim. Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Eu me deleito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem, furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me. Vós que feristes em seu rosto os que me atacam, e quebrastes aos malvados os seus dentes. Em vós, Senhor, nós encontramos a salvação, e repouse a vossa bênção sobre o povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quem guarda a minha palavra não verá a morte eterna. Primeira leitura, início das cartas aos Hebreus,
capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4. O Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas e colocado acima dos anjos. Muitas vezes, de muitos modos, falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, hoje te gerei? Ou ainda: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: Todos os anjos devem adorá-lo. E a respeito dos anjos ele diz: Ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros chamas de fogo. Mas a respeito do filho ele diz: O teu trono, ó Deus, permanece eternamente, o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amasses a justiça e odiasses a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com o perfume da alegria, com preferência sobre teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no início colocaste os fundamentos da terra e os céus são a obra de sua mão. Eles perecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como uma veste, e como uma capa os dobrarás. Como uma veste serão mudados, mas tu permaneces o mesmo e teus anos jamais terminarão. E qual dos anjos ele disse alguma vez: Senta-te à minha direita até que coloque os teus inimigos como estrado para os teus pés? Não são todos eles espíritos que estão a serviço, enviados para servir aqueles que deverão herdar a salvação? Por isso devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos para não andarmos à deriva. Pois se a palavra transmitida por meio de anjos se mostrou válida e toda a transgressão e desobediência recebeu sua justa paga, como poderemos nós escapar se não prestarmos atenção a tamanha salvação? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, essa salvação foi confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. E Deus apoiou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. Responsório, Hebreus 1, 3, 12, 12. O Cristo Jesus é do Pai esplendor e expressão de seu ser. O universo sustenta com o poder da palavra depois de ter feito a expiação dos pecados do mundo. Agora se senta à direita do Pai no mais alto dos céus. O autor de nossa fé, em lugar da alegria que lhe fora apresentada, preferiu sofrer na cruz. Agora se senta à direita do Pai no mais alto dos céus. Segunda leitura das cartas pascais de Santo Atanásio, bispo, século IV. Celebremos com palavras e atos a festa do Senhor que se aproxima. Está próximo de nós o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo por nós e promete estar conosco para sempre. Ele o proclama com essas palavras: Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mateus 28, 20. E porque quis fazer-se tudo para nós, ele é nosso pastor, sumo sacerdote, caminho e porta. E é também a nossa festa e solenidade, como diz o apóstolo: Nosso Cordeiro Pascal, Cristo já está imolado. Cristo, esperança dos homens, veio ao nosso encontro, dando novo sentido à palavra do salmista: Vós sois a minha alegria, livrai-me daqueles que me cercam. Esta é a verdadeira alegria, esta é a verdadeira solenidade, ver-nos livres do mal. Para tanto que cada um se esforce para viver em santidade e medite interiormente na paz e no temor de Deus. Os santos, enquanto viviam neste mundo, estavam sempre alegres como em contínua festa. Um deles, o bem-aventurado Davi, levantava-se de noite, não uma, mas 7 vezes, para atrair com suas preces a benevolência de Deus. Outro, o grande Moisés, exprimia sua alegria entoando hinos e cânticos de louvor a Deus pela vitória alcançada sobre o faraó e sobre todos os que tinham oprimido o povo hebreu. Outros ainda dedicavam-se alegremente ao exercício contínuo do culto sagrado, como o grande Samuel e o bem-aventurado Elias. Todos eles, pelo mérito das suas obras, já alcançaram a liberdade e celebram no céu a festa eterna. Alegram-se com a lembrança de sua peregrinação terrena, vivida entre as sombras do que havia de vir, e passado o tempo das figuras, contemplam agora a verdadeira realidade. E nós, que nos preparamos para a grande solenidade, que caminho havemos de seguir, ao aproximarem-se as festas pascais, a quem tomaremos por guia? Certamente nenhum outro, amados irmãos, senão aquele a quem chamamos nosso Senhor Jesus Cristo, e que disse: Eu sou o caminho. É ele, como diz São João, que tira o pecado do mundo.
É Ele que purifica nossas almas, como declara o profeta Jeremias. Parai um pouco na estrada para observar e perguntai sobre os antigos caminhos e qual será o melhor, para seguirdes por ele, assim ficareis mais tranquilos em vossos corações. Outrora era como o sangue de bodes e a cinza de novilhas que se espargiam os que estavam impuros, mas só os corpos ficavam purificados. Agora, pela graça do Verbo de Deus, alcançamos a purificação total. Se seguirmos a Cristo, poderemos sentir-nos desde já nos átrios da Jerusalém celeste e saborear de antemão as primícias daquela festa eterna. Assim fizeram os apóstolos, que foram e continuam a ser os mestres dessa graça divina. Porque seguiram o Salvador, diziam eles, nós deixamos tudo e te seguimos. Sigamos também nós o Senhor, preparemo-nos para celebrar a festa do Senhor, não apenas com palavras, mas também com os nossos atos. Responsório, Hebreus 6, Evangelho de João 1. O Cordeiro Imaculado penetrou no santuário como nosso precursor, feito sumo sacerdote para toda a eternidade, numa ordem semelhante à do rei Melquisedeque. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, feito sumo sacerdote para toda a eternidade, numa ordem semelhante à do rei Melquisedeque. E agora nós passamos, como é recomendado para uma liturgia particular da Liturgia das Horas, a leitura de hoje do Evangelho. Isso não é uma coisa oficial da Liturgia das Horas, mas particularmente é permitido que a gente leia o Evangelho. Então nós temos aqui a aclamação ao Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, o Verbo de Deus. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, versículos de 1 a 45. Nós vamos fazer aqui a leitura mais longa. Eu sou a ressurreição e a vida. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria é aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, que estava doente, as irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse, esta doença não levará à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e Lázaro. Quando viu que ele estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos, vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram, mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhes falta a luz. Depois acrescentou, o nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente, Lázaro está morto, mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros, vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho, o mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe,
Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dando continuidade então ao rito particular, nós vamos para a oração do Te Deum, né, que diz respeito aqui à recomendação logo depois da inserção particular na liturgia das horas do Evangelho. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do universo. Proclamam céus e terra a vossa imensa glória, a vós celebra o coro glorioso dos apóstolos, vos louva dos profetas a nobre multidão, e luminoso exército dos vossos santos mártires. A vós, por toda a terra, proclama a Santa Igreja, ó Pai onipotente de imensa majestade, e adora juntamente o vosso Filho único, Deus vivo e verdadeiro, e ao vosso Santo Espírito. Ó Cristo, Rei da Glória, do Pai Eterno Filho, nasceste de uma virgem a fim de nos salvar, sofrendo vós a morte, da morte triunfastes, abrindo aos que têm fé, dos céus o reino eterno. Sentaste à direita de Deus, do Pai, na glória, nós cremos que de novo vireis como juiz. Portanto vos pedimos, salvai os vossos servos, que vós, Senhor, remistes com sangue precioso. Fazendo ser contados, Senhor, vos suplicamos, em meio a vossos santos, na vossa eterna glória. Salvai o vosso povo, Senhor, abençoai-o, regei-nos e guardai-nos até a vida eterna. Senhor, em cada dia, fiéis os bendizemos, louvamos vosso nome agora e pelos séculos. Dignai-vos neste dia a guardar-nos do pecado. Senhor, tende piedade de nós que a vós clamamos. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Fazei que eu para sempre não seja envergonhado. Em vós, Senhor, confio. Sois vós minha esperança. E retornando então, agora para a oração oficial do ofício das leituras. Oração. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a integrar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.